Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Glória a Deus. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Por que você não está glorificando a glória? Glória a Deus. Levante suas mãos. Aplauda ao Senhor nesse momento por causa da tua palavra. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glorifica ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Pai Santo, estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em Teu nome. Temos plena certeza, Senhor Deus, que o Senhor falou ao coração de cada irmão aqui presente, Senhor, no meio dos louvores. Ó Pai, a Tua presença é sentida aqui nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração, pois eu não tenho nada de mim para apresentar à Tua igreja. Mas o Senhor tem um alimento sólido para nós, Senhor. Um alimento, Senhor Deus, que vai trazer crescimento à Tua igreja, Senhor. Tenho plena certeza que ambos vão ser abençoados aqui. A igreja, nós todos aqui reunidos, e o Senhor estará aqui conosco nesse momento para falar aos nossos corações. Ó Pai, o seu coração está voltado para a Tua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, nos abençoa nesse momento, em o nome do Senhor Jesus, para a graça de Deus, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu estive pensando por esses dias, eu acredito que a palavra de Deus é algo que deve trazer crescimento. E nós, como cristãos, não há cristão no mundo que não ame a palavra de Deus. E também não há cristão no mundo que não se comunica com Ele. E nós o fazemos por meio de orações. Nós oramos, buscamos, e isso é algo que sempre o povo de Deus fez. Se nós buscarmos um pouquinho mais nas referências que a Bíblia nos traz, nós vamos ver que a busca ao Senhor começou desde o princípio. Adão se comunicava com Deus, ele falava com Deus, ele recebia Deus no final da tarde, e isso é uma oração, quando você se comunica com Deus. Só que depois da queda do homem, o homem foi se inclinando para o pecado e perdendo a sua relação com Deus. Logo no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 26, nós temos o seguinte, uma definição do que é a relação com Deus, do que é oração. E diz o seguinte: a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A palavra invocação quer dizer chamar para si. O homem tinha perdido a relação e começou a chamar novamente Deus para si. E isso, imagine só o quanto perderam aqueles que nasceram lá nos primórdios da história da humanidade. Outra definição para a oração nós vemos em Salmos. Salmos capítulo 3, versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Tá? Então, clamar é uma maneira de orar. E certamente alguns de nós temos o hábito de orar. Só que eu não estou falando de hábito, eu estou falando de vida. A vida de oração, ela vai ter alguns requisitos. E clamar é o quê? É orar em voz alta.
nem sempre nós oramos em voz alta. E às vezes, dependendo de onde você esteja, você até ora bem baixinho. De preferência para que o irmão do lado não ouça. Ou para que a pessoa que está ao seu lado, ela não consiga te ouvir. Porque às vezes você tem algumas coisas que tem vergonha de revelar. Só que para isso, também tem um outro jeito. Salmos capítulo 25 diz o seguinte: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Levantar a minha alma também fala da relação que você tem para com Deus. Levantar a alma. O que é levantar a alma? Expressar sentimentos, emoções, expressar o que você é. E às vezes o que nós somos nos envergonha. Porque você tem pleno sentimento e tem plena certeza que você é um pecador miserável. Lembra lá do publicano que entrou na igreja? Ele se aproximava lá do fundo, lá, enquanto o fariseu entrava para orar ao Senhor, ele ficava no fundo: Senhor, eu sou pecador, e não conseguia se achegar até a frente, porque a miséria humana está dentro dessa alma, que não consegue se aproximar, e tem vergonha dos outros, não consegue se aproximar. Outra menção sobre oração, e é algo que é importantíssimo, porque quem quer, vai buscar. Não há relação com Deus sem oração, mas quando você o reconhece como seu pai, você vai pedir algo, e você vai buscar. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. E eu digo para vocês, ele está tão perto de nós, que ele pode ser sentido aqui, e você está sentindo ele no coração de você agora. Ele está falando ao seu coração. Outra referência, e essa é uma das que eu tenho um grande apreço, está em Hebreus 4:16. Eu vejo que os irmãos estão folheando a palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que eu gosto de citar muita passagem, muitos textos, para dar embasamento para aquilo que eu digo. E eu falo que quando você folheia a Bíblia é como o som de muitas águas. Tá? Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Então, nós chegamos com confiança. Quando você reconhece quem você é, se entrega a Jesus, você chega a Deus com confiança. Mas, irmão Joel, entendi. A definição de oração é bem clara na palavra de Deus. Só que o que esse texto de Elias tem a ver com oração? Nós podemos observar o seguinte: se você pensar em um personagem bíblico que tenha uma oração bem eficaz, porque às vezes a gente ora e dá a sensação que você ora e a sua oração não passa do teto. E a palavra de Deus menciona isso, né? Principalmente aos maridos. Quando você não se dá bem com a sua esposa, você está com um probleminha com ela, você pode orar ao Senhor, fazer a oração mais bonita, você vai sentir que a sua oração não vai passar do teto. Que ela vai voltar e você não obtém resposta. Você tem o hábito de orar, você levanta pela manhã, ora todo dia. Eu, na escola onde eu trabalho, todos os dias, todas as crianças fazem a oração do Pai Nosso. Toda a escola faz a oração do Pai Nosso. Só que você percebe que é algo mecânico. Você percebe que é algo que se tornou um hábito. E quando se fala de oração, não é uma questão de hábito, é uma questão de vida. A sua vida deve ser uma oração. Qualquer conversa, li agora, muitos textos que definem o que é oração: invocar, clamar, buscar, chegar com confiança. Isso é oração. É você ter uma vida. Não é só um momento. Eu tenho um jeito de orar. Nossa, aquele irmão ora tão bonito. Vocês vão ver, se você acompanhar a vida de Elias, e se você pensar realmente num personagem do Antigo Testamento que teve uma vida de oração, onde a oração era uma oração eficaz, que surtia efeito, porque tem gente que ora, certamente Deus vai te ouvir. E muitas das vezes ele te vai falar não. Como ter uma oração que seja eficaz, cumpra o propósito de Deus, e você receba sim. Que é muito fácil. Muita gente ora. Deus ouve todas as orações. Só que uma boa parte delas, ele responde com não. Porque tem algumas coisas que você não cumpre. Tem alguns requisitos que você tem que ter para ter uma oração que
Deus ouça e te responda com sim. E isso vai acontecer quando você estiver orando, atendendo alguns requisitos. Mas, irmão Joel, você vai passar para a gente uma cartilha do pode e não pode? Não. Eu vou falar para vocês o que é ter uma vida de oração. É vida que a gente está falando. Jesus falou que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não veio para nos dar um costume. Não veio para nos dar um hábito. Ele não veio para dar uma cartilha do pode e não pode. Ele veio para nos dar vida. E sua vida não é você colocar o celular para despertar lá, vou orar de madrugada. Não, não. Você ora com frequência. Você está caminhando, você está orando. Você vive de oração. Não há cristão que seja uma bênção para outros se ele não ora. Ele ou está no grupo lá, Senhor, eu preciso, irmãos, pelo amor de Deus, ore por tal coisa. O único momento de oração que você tem é quando você pega lá e dá aquela mãozinha assim. Ô Senhor, abençoa aquela vida. Isso não é oração. Isso você está colocando um vício para você, que vai te prender a isso, e na verdade você não tem eficácia na sua petição. Por isso o que acontece? Muitos irmãos são infrutíferos. Qual que é a vontade de Deus? Que você dê fruto. Essa é a vontade de Deus. E assim você glorifica o Pai. Você tem que dar fruto. Vir à igreja. E a Natália falou algo importantíssimo. Às vezes, e o que é muito triste, ela mencionou, é muito triste, às vezes você fez a primeira oração hoje. Isso é realmente triste e isso só demonstra o nível de relacionamento que você tem com Deus. Deus quer se relacionar. Ele fala através da sua palavra, você fala com Ele por meio de oração e Ele te responde, Ele fala com você. Ele não vai às vezes usar o pastor para falar com você, Ele vai falar com você. Pela sua palavra? Sim, pela sua palavra. Mas você vai ouvi-lo falando com você. Você sabe, no fundo eu costumo dizer que a voz de Deus é muito mais do que uma voz. É uma voz que você sabe quando é Deus que está falando com você. Você sabe quando Deus está, está errado isso. Você cometeu aquele pecado que é um hábito da sua vida. Toda vez você faz aquilo lá, mas no fundo você fala, eu não devia ter feito isso. É Deus falando com você. Aí você, no fundo do coração, você fala, Senhor, me perdoa. Você fez uma oração, você se comunicou com Deus. Ele te perdoa. E você vai vivendo a vida assim. Só que a vida cristã não deve se basear somente nisso. Você deve dar frutos. Qual que é a vontade de Deus? O maior problema dos cristãos hoje é não saber qual é a vontade de Deus. Não saber qual é o plano que Ele fez e que Ele desejou para você, escreveu antes da fundação do mundo. Está tudo pronto já. Lembra aquela situação que Jesus fala para os discípulos? A seara é grande. Orem para o Senhor da seara. Por que Jesus falou por que tem que orar? Porque tem coisas que você tem que fazer, se você não fizer, se você não orar, você, em vez de estar abençoando o irmão, você vai estar atrapalhando a obra de Deus ainda. Então pensem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Cristão que não ora, começa a pensar, realmente eu sou um cristão? Será que eu sou um filho de Deus? Será que eu sou aquele filho de Deus que está sempre distante? Nunca está quando Deus quer que eu esteja em tal lugar? Elias, se a gente acompanhar, a gente leu um pouquinho da passagem, eu não vou estender ler todas as passagens dele, mas se você for ver no capítulo 17, é a primeira menção que se faz de Elias, capítulo 17 de 1 Reis. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Ele chegou diante do rei, né, e eu vou apresentar o contexto para vocês. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que olhar algumas situações. Eu costumo falar que a gente tem que usar o alfabeto, né? E, a gente estuda a palavra. O, a gente observa. I, a gente interpreta. A gente aplica. E o, a gente usa. Normalmente eu faço isso com a criançada na hora de fazer a interpretação de texto. A gente tem que usar certas coisas. O que acontece? O que a gente observa aqui em Elias? Ele aparece diante do rei Acabe. Quem que é Acabe? Acabe é um rei de Israel que estava governando, né, a parte norte de Israel, Samaria. E ele havia levantado um templo a Baal. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, né?
uma mulher ímpia, que tinha um pai que se chamava o rei Etibaal, quer dizer, Com-Baal. E esse Com-Baal, né, ele plantou o seu reinado lá e fez um acordo com Acabe, casou com Jezabel, Acabe casou com Jezabel, e Acabe fez, a Bíblia menciona, no capítulo 16, bem no finalzinho, antes desse, alguns versículos antes, menciona que Acabe fez pior do que o seu pai, fez muito pior. Ele, quando a gente lê o livro de Reis, você vê que os reis representam aquilo que Deus queria para o povo. O rei, ele tinha que estar em conformidade com a lei de Deus, com os mandamentos. Tanto que em Deuteronômios é mencionado uma lei só para o rei. O rei tinha que ler a lei, escrevê-la e colocar embaixo do trono. E todo dia ele tinha que ler. Todo dia ele tinha que relacionar com Deus, tinha que ler. E na hora de julgar, na hora de governar, ele tinha que buscar ao Senhor para fazer um juízo reto. E Acabe não, Acabe ele fez tudo que era mal, foi muito pior do que o seu pai. E fez um templo a Baal. A nação estava se corrompendo. Você, analisando aquele tempo, você vê que o pessoal vivia da agricultura, do plantio. O nome Baal, que significa Senhor. Significa Senhor, e ele era Senhor dos céus. Era a principal divindade da terra de Canaã, dos sírios e dos fenícios. Eles adoravam, porque eles dependiam da chuva para poder alcançar o seu sustento. E toda vez que você lê sobre a história de Israel, tem algumas coisas que são bem peculiares com o povo de Deus. É sempre mencionado terra, é sempre mencionado lei, é sempre mencionado templo, é sempre mencionado adoração. Sempre você vai ver isso. E o povo de Deus, né, já havia se desviado. Uma boa parte dele, tanto que Elias, se você pegar toda a história, ele menciona em certas situações que ele era o único profeta que tinha ficado com o Senhor Deus. O único. Claro que você vai ver novamente, vai ler lá, vai encontrar que tinha alguns, 7.000 profetas, que foram escondidos. Né? Eles estavam espalhados em Israel, e alguns foram escondidos por uns dos servos de Acabe. Escondeu alguns profetas também. Você vai ver que nem sempre o povo buscava Deus. Eles buscavam o Senhor e buscavam a Baal. Baal, responde-nos aqui, porque a gente não está tendo agricultura, não está tendo plantação, a gente está conseguindo colher. E, de repente, aparece Elias. Aí você se pergunta, irmão João, mas a gente vai falar de oração, você está falando de Elias e tal. Não é mencionado nada sobre Elias antes dessa passagem. Ele aparece de repente. Isso indica o quê? Que o seu momento, a sua vida de oração pode começar a qualquer momento. Pode começar agora. Você sair desse culto e começar a buscar a Deus de verdade. Estamos vivendo em dias difíceis. Brincar, não dá para brincar mais de cristão. Não dá para brincar, né? Vou à igreja ao domingo, vou na quinta. A vida cristã não é um momento que se marca quando você entra passa pelas portas ali. A vida cristã é todo dia. Todo dia você lê. É Deus? Deus é realmente importante? Ele realmente é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor, haja como seu filho, haja como seu servo. Ele é meu Senhor, eu vou servi-lo. Mas vou servi-lo como? Elias entendeu a proposta. E diante de Acabe, ele compareceu como Deus havia mencionado. Você não vê logo de cara antes, Elias vá diante de Acabe e falar que vai parar de chover. Não, ele estava em constante busca. Ele aparece de repente, tanto que o escritor do livro de Reis não faz nem menção de lembrar o que ele fazia antes. Você não sabe o que ele ia fazer antes. Você só sabe que ele apareceu diante do rei. Um rei ímpio, que fez com que toda a nação se desviasse, casou com uma mulher ímpia, e a mulher realmente conduziu ele para isso. Né? O homem tem que ser sábio, tem que saber conduzir o seu lar, e a mulher tem que ser sábia também. Ambos têm que buscar a Deus. E toda a nação pecava constantemente. Só que o que acontece? Nós recebemos essa situação, essa incumbência. Para ter uma vida de oração, o que acontece? No Novo Testamento, as coisas começaram a ficar muito mais claras. Lembra que eu falei que a gente tem que observar as coisas? Tudo o que aconteceu na antiga aliança é luz para hoje. Deus, Ele nos ordena a orar.
Não tem como você viver uma vida cristã sem orar. E ele faz por alguns meios. Ele falou de diversas formas, de diversas maneiras. Ele falou para os salmistas e eles nos passam. 1 Crônicas 16:11. O salmista Davi escreve: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Percebe? Não é um momento, isso é de contínuo. Você deve buscar continuamente, sempre. Um cristão que não ora sempre, ele não tem poder contra ossos e potestades, tá? Ele não tem. Não adianta, Senhor, me abençoa. Não vai adiantar. Você não vai ser respondido. Porque você tem que ter uma vida constante de oração. Quem faz o milagre, quem faz a obra é Deus, não é você. Você o busca, porque você depende dele. Outra ordenança que Deus faz para nós, ele faz para os apóstolos. Os apóstolos, ele menciona o seguinte: para Paulo ele fala, orai sem cessar. Todo mundo conhece, né? Só que a gente fala, orar sem cessar é o quê? Você não deve parar a sua oração. Você não deve, em nenhum momento, deixar com que as circunstâncias minem a sua oração. A vida é difícil. Eu já ouvi comentários, para mim mesmo. A pessoa fala, mas todo mundo tem problema. Todo mundo vive com problema. Isso é normal. Só que o diferencial do cristão é que ele não cessa a oração. Não é diante do problema. Não é o problema que vai atrapalhar com que você ore. Pode acontecer a pior desgraça da sua vida, mas você vai orar. Lembra lá de Jó? Jó perdeu os filhos, perdeu terras, perdeu bens. No entanto, ele dobrou o joelho e falou assim, bendito é o nome do Senhor. Essa é a posição que um cristão ele toma. Ele não cessa em orar. E aos profetas, ele mencionou Elias, um texto que eu já li, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Elias viveu praticamente contemporâneo ali a Isaías. E os profetas mencionaram, eles buscavam com certa frequência a Deus. Eles sempre estavam com Deus. Eu até mencionei hoje para minha esposa, a roupa que os profetas usavam. Eles tinham uma roupa característica, eles estavam tão despresos, né? Eles davam desprezo para as coisas do mundo, porque não tinha serventia para eles. Eles vestiam roupas de pelo, um cinturão para aprender tudo. Isso, João Batista também era da mesma situação. Ele era um profeta e ele se desprendia das coisas do mundo. Irmão Jorge, mas você está falando que a gente tem que... Não, eu estou falando que as coisas que estão lá fora não deve ter tanta importância para você do que buscar a Deus. Tem gente que, como o pastor mencionou na outra semana, tem gente que sabe todos os episódios, assistiu todos os episódios de todas as séries do Netflix, acompanha os canais do YouTube, todo o lançamento que tem de filme pega, mas não sabe onde está Amós, onde está Ageu. Realmente é um livro difícil de achar. Aliás, quem é Amós mesmo, irmãos? Quem que é Amós? Quem sabe? Por quê? A prioridade que você dá para Deus não é a mesma prioridade que você dá para as coisas do mundo. Na hora que você vai trabalhar, você coloca o celular para despertar. Mas na hora de vir para a igreja, hoje tem culto. Que hora que é o culto? Bem mesmo? À tarde, irmão? Essa é a pergunta que surge. Por quê? As coisas de Deus não têm a mesma prioridade. E as coisas de Deus não é só situações da igreja. Quando você anda na rua, você vê alguém com uma necessidade, você tem que observar. A obra de Deus também envolve situações sociais. É assim, os profetas julgavam, profetizavam contra os reis, falavam, vocês estão abandonando os órfãos, as viúvas. E a sua relação com Deus também é ordenada pelo próprio Jesus. Jesus, em Mateus 26:41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso ele menciona. Percebe que
quando se fala que a carne é fraca, Jesus anteriormente ele fala, o espírito está pronto. Sabe aquele desejo de servir a Deus? Você tem no coração, você fala, Senhor, nossa, como eu queria orar, como eu queria abençoar vidas, como eu queria saber, conhecer a Bíblia. Só que você não lê a Bíblia. O escritor de Hebreus, ele é bem categórico. Ele fala para alguns, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Um mestre é alguém que domina a palavra de Deus. Isso, escritor de Hebreus, não sou eu que digo. Pelo tempo decorrido, quanto mais tempo você tem de igreja, né, você deve conhecer mais. Eu lembro uma vez, em um debate que eu tive sobre teologia, que eu mencionei o seguinte, um adepto ao adventismo ou das testemunhas, em um ano, ele conhece mais Bíblia do que um cristão, do que um evangélico em 10, 15 anos. Porque eles são treinados, você tem que fazer isso, é a cartilha do pode e não pode. Eles aprendem. Você está certo? Não está. Mas aprendem. Porque há dedicação. Quem quer aprender, se dedica. Quem tem prioridade, coloca realmente a sua prioridade em primeiro. É prioridade, é primeiro lugar. É Deus que tem que estar em primeiro. O único jeito de conhecer a Deus é lendo a Bíblia. É se relacionando com Ele. Não tem outro jeito. Não é vindo à igreja. Como mencionei um outro dia, aqui faz tanto crente, quanto você no estábulo vai te fazer um cavalo. Não vai te fazer crente. O que vai te fazer crente é você se alimentar todo dia. Eu vou para a igreja para me alimentar da palavra. Você está mentindo para você. Você está mentindo, e o detalhe, no dia a dia você fabrica uma mentira para você acreditar em você mesmo. Quem que é o seu Senhor? Quem que é o Baal que está na sua vida? Percebe? E aí quando a terra fica seca, Senhor Deus, como aparece lá, está um endemoniado lá, para quem que você vai pedir ajuda? Para Baal? Para as suas forças? Você vai lá para o médico para tirar um demônio? Você vai pedir quem? Você vai pedir para quem? Para Deus. É só no momento da seca que você vai buscar a Deus? Fica muito fácil, né? Elias, no primeiro versículo do capítulo 17, ele menciona que ele sempre esteve à face de Deus. Nós sempre estamos diante de Deus. E a oração ela faz com que ela tem dois requisitos importantes, tem dois motivos para orar. Porque Deus ordena, se você não ora, agora o negócio começa a ficar sério. Deus ordena você orar. Deus manda, Ele manda por meio de salmistas, como eu mencionei, por meio de profetas, por meio dos apóstolos, pelo próprio Jesus. E eu costumo dizer o seguinte, que a melhor definição de oração é encontrada nos evangelhos, que toda conversa que alguém teve com Jesus pode ser entendido como oração. Tem gente que só faz pedidos a Jesus. Senhor, me abençoa no trabalho. Senhor, na faculdade. Senhor. Tem gente que só apresenta pedidos. Tem gente que só quer bênçãos, não para si, mas para os outros. Pede, vai lá e continua pedindo. Só que não expõe o que você está sentindo. Jesus quer se relacionar não só com as suas petições. Realmente, Ele fala para que a gente peça. Mas uma relação não só envolve pedidos. Ela não é tratada de um pai para um filho. E o filho, pai me dá, pai me dá. O pai não vai brincar com o filho? O pai não passeia com o filho? O pai não educa o filho? Toda essa convivência, Deus nos chama para uma família. E nós, como filhos, devemos nos relacionar com o pai. Não só para pedir. Então, a sua relação, o momento de oração que você tem, vai muito além do que são os seus pedidos. Só que tem algo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Ele fez um plano, e no seu plano tem um reino, onde Ele quer que você seja um colaborador. Você ora porque Deus ordena, e Ele usa vários meios, mas Ele também Ele estabelece a oração como um elo de bênção e de poder para você. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia,
e Samaria até os confins da terra. Versículo 13 e 14. E entrando, subiram no cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago e João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Percebe que os discípulos, eles oravam? Só que isso eles sempre fizeram. Sempre eles oravam. Antes mesmo de conhecer Jesus, eles tinham o hábito de ir à sinagoga. Eles iam à sinagoga e você sabe que na sinagoga se abriam os pergaminhos, se fazia uma leitura e depois se faziam súplicas, se faziam orações. É importante orar, só que eles já oravam. Quando conheceram Jesus, eles perceberam que não sabiam orar direito. Senhor, ensina-nos a orar. Aí lembra, Jesus falou, tá bom, ó, vocês vão orar assim. Esse é o modelo que eu quero que vocês façam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Percebe que Jesus, ele passa um modelo de oração. Não é para que você repita. Não é para que você repita, porque isso fica muito mecânico. Deus não quer que você tenha um hábito. Deus quer que você tenha uma relação com Ele. Deus quer que você tenha vida com Ele. Não há cristão no mundo que não ore. Se eu não oro, eu devo pensar, realmente eu sou um cristão? Realmente eu sou uma pessoa que teme a Deus? Porque quem teme, obedece. E quando Jesus, se vocês pegarem as passagens que Jesus menciona sobre oração, ele fala o seguinte, quem me ama, obedece o meu mandamento. Ore. É somente isso que Jesus quer que você faça. São algumas coisas que Deus ordena. E Ele ordenou por meio de salmistas, Ele ordenou por meio de profetas, de apóstolos. E o próprio Jesus, com sua vida, Ele teve uma vida de oração. Ele deu um exemplo, todo momento Ele orava. E quando surgiu uma situação de problema, Ele dava graças a Deus por aquilo que Ele tinha. Foi assim na multiplicação dos pães. Era um milagre, estava todo mundo com fome? Está todo mundo com fome. O que vocês têm aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, te dou graças. Pode distribuir para o pessoal. Percebe que a gente fala, quando surge um problema, você pede, Senhor, me ajuda. Não. Dê graças. Por meio da oração, dê graças a Deus por aquilo que você tem. Você não vê Jesus falando, Senhor, vamos curar todo mundo agora. Vamos fazer um milagre para a tua glória. Não. Senhor, dou graças. A oração, ela é sempre banhada com graças a Deus. Glórias a Deus. Senhor, santifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Senhor, o que eu tenho aqui? É isso? Obrigado. A oração, ela segue alguns requisitos. Ela tem uns princípios. E foi o que Jesus fez quando ensinou a oração do Pai Nosso. Ela tem uns critérios. Quando você descobre isso, você não vive uma vida infrutífera. Você sabe o porquê que Deus te chamou. Você sabe qual que é a vontade dEle. Você sabe que onde você está é o lugar que você tem que estar. Que tem gente que sabe qual é a vontade. Mas o ministério dela nunca deslancha. Por quê? Porque ela não sabe onde tem que ir. Ela sabe, o Senhor me escolheu para isso. Eu vou fazer isso para a tua glória. Aí ela vive 30, 40 anos dentro de uma igreja e não faz nada. Ela não vê os frutos do seu ministério. Lembra dos talentos? Quando Jesus conta a parábola dos talentos, teve alguém que recebeu um talento, enterrou o talento, e no final da história, devolveu para Jesus, devolveu para o Senhor, o talento que tinha recebido. Não frutificou, não multiplicou. Porque ela sabia, recebeu o talento, sabia do dom que tinha recebido, mas não sabia o lugar onde colocar, onde fazer frutificar. Esse é o problema que a igreja dos dias atuais vive. Não saber por que foi chamado. Irmão, Deus tem uma promessa na sua vida. Só que você nunca vê alguém falando, qual que é essa promessa? Está escrito na Bíblia. Só que a pessoa não lê a Bíblia. Ela não se relaciona com Deus. Embora ela leia, ela também não busca. Paulo menciona lá, buscai pelos melhores dons. Um dom, um talento pode ser buscado. E é feito por quê? Pelo quê? Pelo meio da oração.
Se você não ora, Senhor, eu entendi o meu chamado, eu tenho que ser discípulo do Senhor, o que eu preciso fazer? Busca, clama, faça de Deus, o Senhor, a sua prioridade. Você o faz por meio da oração. Mas os problemas, eu não tenho tempo para orar. Eu tenho 2 empregos, 3 empregos, e realmente eu conheço muita gente que tem aí. Mas aí não tem desculpa. O profeta Daniel, ele tomava conta de 120 sátrapas, não tinha internet, não tinha carteira, não tinha correio, era tudo feito a cavalo, e ele tomava de 120 províncias. Pensa bem, o império da Babilônia, que dominou quase a metade do mundo, ele ainda encontrava tempo para orar de manhã, ao meio-dia e à noite, às 6 horas da tarde. Então, ele tinha tempo. Você... Senhor, eu vou orar de manhã. Aí o WhatsApp começa a tocar as musiquinhas, né? Não tem uma musiquinha diferente, né? Eu não sou muito fã, eu não gosto muito, na verdade. Não, é muito difícil eu conversar com as pessoas pelo WhatsApp. Facebook, quando eu falava que estudava pelo Facebook, o pessoal falava, mentira, eu estudo pelo Facebook. Incrível, né? Eu tenho um monte de página que eu sigo, mas eu estudo pelo Facebook. Tem gente que se perde nas redes sociais, mas não vive uma vida de verdade. A vida é tudo virtual. Com Deus não existe vida virtual. Ou você vive, ou você não vive. Lembra lá da igreja em Apocalipse? Não dá para ficar meio termo. Porque o Senhor Jesus vai te vomitar quando você estiver diante dele. Não dá. Não existe cristão morno. Então, nós vimos que a oração tem muitas definições, que a Bíblia mesmo passa. Ela também é ordenada. Só que, como eu disse, tem alguns requisitos que nós podemos encontrar na vida de Elias. E principalmente nessa passagem. Os requisitos são fé genuína. Você tem que orar com fé. É difícil, né? Alguém consegue medir a fé? Jesus falou que quem tem muito tem um grãozinho de mostarda. Né? Quem tem muito. Então é difícil medir a fé. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 22, ele menciona o seguinte, o escritor de Hebreus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de coração, inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E aí eu quero frisar o seguinte, em inteireza de certeza de fé. Tem gente que tem fé, não, eu tenho fé, mas tem fé para algumas coisas, né? Ai, Senhor, estou com uma dor de cabeça, me cura, Senhor. Só que se tiver alguém enfermo, ou endemoniado cair na sua frente, Deus me livre, chama o pastor. Não tem fé para isso. Realmente é algo que assusta. Mas se você tem uma caminhada com Deus, você sabe que Ele te deu poder para isso, se você tem uma relação com Ele. Se não for você expulsar o demônio, quem vai ser? Você vai chamar o macumbeiro? Capaz de chamar, montar uma mesinha e tomar um cafezinho ainda. Você vai chamar alguém que trabalha com espíritos? Não, quem pode libertar? Somente Deus. E Ele te colocou como meio para isso. É você que tem que orar. O que Jesus fazia? Ele veio com um propósito, apresentar a salvação aos homens. Ele veio para morrer na cruz pelos homens. Mas no meio do trajeto ele encontrou um demoniado. Ele encontrava um cego, um coxo. E diante disso, os demônios falavam, viestes diante de mim antes do tempo? Porque eles mesmos sabiam qual era o propósito de Jesus. E Jesus falou, sai dele. Seja liberto de acordo com a sua fé. E assim ele ia curando, ele fez os milagres. Pela misericórdia dele, ele fez os milagres, mas o propósito dele era morrer na cruz por você. Essa era a proposta dele. Mas ele ia lá e fazia. Qual que é a sua proposta de vida? Qual que é o plano que Deus fez para a sua vida? O exemplo, Jesus já deu. E ele falou, vocês vão fazer os milagres maiores do que esse. Quantas vezes você já orou, como Elias fez, e fez chuva cair? Fez fogo do céu descer. E eu não falo de forma alegórica. Hoje o maior problema, todo mundo quer alegorizar tudo. Achar que é somente uma história. É só uma história para trazer aprendizado. Não, Deus quer derramar a sua água,
aqui águas do Espírito Santo, e dentro de você vão sair rios de água viva. Eu cresci num lar cristão. Eu acompanhei meu pai orando muitas vezes. Eu cresci no meio de diaconato. Diaconato praticamente minha vida. Cresci no meio de diaconato. Mas tem uma oraçãozinha de uma senhora de 89 anos, minha avó, que eu sempre admirei. Quando eu era criança, Senhor, eu ia visitar ela no período de férias, ela começava aquela tempestade. E ela fazia assim, Senhor, divide as águas. Senhor, espalha. Não é que parava de chover forte? Naquela inocência minha, né? Só que depois você chega na adolescência, você duvida de certas coisas. Só que aí você se encontra com Deus. E você vê que Elias fez isso. Vai parar de chover. Por que Deus pediu para Elias ir naquela terra, diante daquele rei, para mandar parar a chuva? Porque Baal é o Deus dos céus. E o povo adorava. O nosso sustento vem de quem? De Baal. Opa, calma aí. Vamos acabar com essa bagunça aqui. Esse é meu povo. Elias, vai lá diante do rei e fala, avisa ele que vai parar de chover. Nos momentos de relação de Elias para com Deus, Deus dá essa ordem. O que Elias fez? Vou para outro lugar. Não vou falar, Deus me livre. O Senhor que me livre dessa dificuldade que eu vou passar. Por quê? Só tem profeta de Baal. Só tem gente ímpia. O que eles vão fazer comigo? Vão mandar matar. Ele chegou diante de Baal. Somente sobre minha palavra vai chover novamente. Cessou a chuva. Parou de chover. 3 anos e meio. Só que Elias não é bobo nem nada. E Deus falou, é o seguinte, Elias, você vai para um lugar. Você vai beber água do Querite. E os corvos vão te alimentar lá. Por quê? Não tinha alimento, né? Então a única coisa que vai acontecer, eu vou te sustentar. Provisão divina. Quando você começa a buscar a Deus, não importa se a terra está seca, mas Deus vai vir a provisão para você, com água e comida. Então não se preocupe com isso, que isso é preocupação que a natureza humana te traz. Quando você se distancia um pouquinho de Deus, a primeira coisa que você vai ser tentado é com as suas necessidades. E aí são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Então o Senhor vai te alimentar. Mas mesmo que ele esteja suprindo, vai vir um momento de prova. O rio começou a secar. Por quê? Parou de chover, o rio começou a secar. O que Deus falou? Agora você vai lá para Sarepta e uma viúva. Eu mandei a viúva te sustentar. Vocês podem ler o capítulo 17 lá. Eu mandei a viúva te sustentar. A viúva chega lá, Elias chegou, encontrou a viúva. Opa, essa viúva que Deus mandou. Imagine a cara de Elias chegando diante da viúva. Ela reconheceu o profeta. Reconheceu, o profeta era vestido de profeta, né? O profeta tem a barbona, roupa de profeta. Ela reconheceu o profeta. E o profeta fala, mulher, me traz água, me traz um bolo aí para eu comer. Aí, mas senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então você tem alguma coisa, né? Você não tem nada, você tem um pouquinho. Deus te abençoou no pouco. Eu tenho um pouquinho. Não existe ninguém que não tenha nada. E do nada, e se tiver nada, não tiver nada, Deus do nada, ele tira alguma coisa. E ele foi e fez com que a viúva sustentasse o profeta durante um bom tempo. E novamente a fé do profeta foi provada. O filho da viúva morreu, ficou doente e morreu. Passou uns dias e ele morreu. Novamente sua fé vai ser provada. Você está orando, você está nos caminhos, você está na vontade. Você viu que Elias foi fazendo tudo segundo a vontade, segundo a palavra do Senhor a ele. Lembre-se, a fé exige passos firmes. Deus mandou, vai. Você sabe como fazer? Não, mas vai. Não dá para ficar esperando. O tempo passa. O escritor, a Efésios, diz que a gente tem que remir o nosso tempo. Não dá para perder o tempo com rede social. Não dá para perder o tempo lendo livros que não vão te acrescentar nada. Realmente é interessante você ganhar conhecimento. Só que conhecimento para Deus, o conhecimento dos homens para Deus é loucura. Então vamos ver no conhecimento que realmente é válido. Tá? E o filho da mulher morreu. E a mulher falou, ela sabia que ele é profeta, mas você veio até mim
para fazer isso, para acontecer isso. Novamente a fé do profeta é provada. Ele vai lá, pega, ora sobre o menino, e o menino, ele traz o menino de volta, está aqui, ó, seu filho, entregando para a viúva. A fé do profeta sendo provada. Irmão João, mas você está falando de oração ou você está falando de fé? Estou falando de oração. Lembra quando os endemoniados não tiveram seus demônios expelidos lá pelos discípulos? E Jesus, os discípulos falaram, Senhor, a gente expulsou, mas não saiu. Aí a primeira palavra de Jesus, homens de pouca fé. Essa caça de demônios não sai a não ser por oração e jejum. Você percebe que ele falou de fé? Mas ele falou que para acrescentar a sua fé você tem que orar. Você quer realizar as coisas em Deus, mas você não ora. Você quer ter fé genuína, mas você não ora. Você tem fé para algumas coisas. Elias, ele orou por coisas naturais. Vai parar de chover. Ah, agora vai chover. Pense, Deus, ele cria as coisas do nada. Chegamos num tempo na história da humanidade que não dá para brincar de cristão. Tem que orar de verdade. Não dá para esperar o irmão pegar o microfone. Bom dia, irmãos, vamos orar. Não dá para esperar isso. O irmão tem que se posicionar, você já se coloca de pé. Oh, glória a Deus, vamos iniciar a adoração. É assim que você adora a Deus, é assim que se busca a Deus. Você quer adorar? Tudo, claro, tudo tem que ter uma ordem, algo para ser seguido. Mas se você não busca, você não ora em casa, você tem que vir já glorificando a Deus. É chegar aqui, ó, o irmão falou, vamos ler a Bíblia, folheando com prazer, eu quero encontrar esse alimento. E a viúva teve o seu filho ressurreto. Só que a fé do profeta ainda tinha que ser provada. E aí, Deus falou o seguinte, Elias, vai lá, chegou o tempo, né? Já tinha acabado a água, vai lá. Volta para Acabe lá e fala para ele, comparece lá diante dele lá. Eu vou mandar chuva na terra. Deus falou, eu vou mandar chuva. Qual que era a vontade de Deus? Jogar água naquela terra seca. Mandar água. Essa era a vontade de Deus. O profeta, sabendo a vontade de Deus, ele foi lá e cumpriu. Então, uma das coisas que é critério para a nossa vida é fé genuína e fazer a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É muito fácil você orar segundo a vontade de Deus. Eu falo para você, eu sou testemunho de muitas coisas. O dia que a gente parar um tempinho para conversar, eu conto algumas coisinhas aí. Quando você ora segundo a vontade de Deus, falar para você, você não gasta nem 10 palavras. O Senhor te atende, você sente, o Senhor fala o seu coração, você sente Ele falando com você, você sabe. A voz de Deus não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. E você começa a ver o cumprimento ao redor de você, acontecendo. Deus quer que você ore segundo a vontade dEle. E isso é o segundo requisito. O maior problema é que mesmo que você ore dentro da vontade de Deus, você não pode estar fora dela. Tem gente que ouvindo essa pregação, ouvindo essa palavra, fala, bom, já que eu tenho as palavras mágicas, eu vou usar. Senhor, segundo a sua vontade, faça isso. Você tem que estar dentro da vontade também. Lembra do Elias? Onde que ele estava? No meio de um povo ímpio. Era Israel, mas o povo era ímpio porque adorava Baal. Ele foi lá no meio, diante do Acabe. Você sabe que para você chegar diante de um rei, você tem que entrar num castelo, uma fortaleza, onde só tem súditos de quem? Do rei. Falta ousadia para o povo de Deus se colocar no lugar que tem que estar. É muito fácil adorar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, segundo a sua vontade, aqui dentro. Eu quero ver você fazer a vontade de Deus, onde você tem que fazer. Onde tem terra seca. Onde tem terra sedento da água de Deus. Então, primeiro critério, fé genuína. Segundo, orar segundo a vontade. E terceiro, estar dentro da vontade. Tá? E a passagem que eu coloco aqui é 1 João 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos,
dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazer agradável à vista, pensa bem, o que é estar à vista? Deus está em todos os lugares, mas o que é estar à vista de Deus? Eu costumo pegar algumas coisas do Antigo Testamento que faz uma boa alusão. No tabernáculo, tinha alguns compartimentos no templo. E aí tinha um lugar onde você passava, você lavava as mãos. Tinha o lugar do holocausto, onde era feito o sacrifício. Estar à vista de Deus é estar dentro do Santo dos Santos. Que ali era a vista de Deus. Só que para chegar lá, você já confessou o seu pecado aqui, você já fez o sacrifício, você já lavou suas mãos. E o sangue do holocausto, do animal que foi morto, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo, para assim poder fazer os pedidos em prol do povo. E ele só fazia isso uma vez durante o ano. Então era levado, o sangue daquele animal era entrado lá. O sumo sacerdote entrava com ele lá diante da Arca da Aliança. Por quê? Assim ele seria aceito, assim ele estava à vista de Deus. E isso é mencionado, que também tinha uma cortina muito grossa. Que Deus, Cristo, quando morreu, ele rasgou o véu de cima a baixo, para que você estivesse à vista de Deus, você tivesse livre acesso. Agora você não depende de um sumo sacerdote, de alguém humano para chegar lá. Cristo já chegou por você. Quando você ora segundo a vontade de Deus, com uma fé genuína, quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Porque esse já é o outro critério. Você tem que orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vê até ímpio fazendo suas petições. Mas, afinal de contas, o que é orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus é estar segundo o caráter de Cristo. Quando Deus olha para você, ele está vendo Jesus. Ele vê Jesus, ele vê o caráter dele em você, vê a vontade dele e a maneira que Jesus ora. Quando você vê a oração de Jesus, você vê que ele sempre prioriza o reino de Deus, a vontade de Deus. E ele agradece. E depois ele apresenta o problema. Então, orar em nome de Jesus é orar segundo o que Cristo oraria. E a passagem que eu coloquei aqui é João 14, 13, 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu lembro que nós viemos aqui morar em Vargem Grande, tinha acho que por volta uns 12, 13, 14 anos. E meu pai trabalhava muito longe, então ele via de tempos em tempos. A cada 3, 4 dias ele vinha para casa, porque ele trabalhava longe, gastava muito e tudo. Aí, como recebe uma vez ou 2 vezes no mês, ele deixou alguns lugares para que a gente pudesse comprar alguma coisa. Falou, se precisar de alguma coisa, você vai procurar tal fulano. Ou se precisar de outra coisa, você procura tal fulano, pode pegar que depois, quando voltar, eu acerto. Né? E ele fez isso durante algumas vezes. Meus irmãos eram bem ligeiros, né? Eles gostavam de doce, esses negócios. Acabavam comprando uns negocinhos a mais, que depois eu que levava bronca, né, pai? Levava bronca porque eu tinha que supervisionar eles. Só que tem um detalhe. Quando eles compravam as coisas, a dívida ficou altíssima, né? Com essas compras. Mas quem que devia? Meu pai. A gente comprava em quê? Em nome dele. Então isso é orar em nome de Jesus. Quando você pede em nome de Jesus. Quem está pedindo é Jesus. Você é caráter. Você tem o caráter de Cristo em você. Você tem que saber a vontade. Se você se relaciona com Deus, você tem que saber a vontade de Jesus. Tem que buscar isso. Isso é algo que você tem que invocar. Você tem que clamar por isso. Senhor, pelas suas misericórdias. Não é isso que Paulo fala em Romanos 12? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é culto racional. Você tem que se esforçar. E Paulo fala, rogo-vos, por favor, irmãos, a coisa mais importante que vocês têm que fazer é se apresentar a Deus. Aliás, é só isso, né?
Você está se apresentando a Deus, o Criador do universo. É só isso que você tem que fazer. O Antigo Testamento exigia um sacrifício morto. Deus quer um sacrifício vivo. Eu quero você vivo. Eu quero sua vida para mim. Eu quero que você ore para mim. Você me busque, você converse comigo. Orar é conversar, irmãos. Não há ninguém que não saiba conversar. Ai, Senhor, mas eu estou, irmão, estou com tanto problema, não consigo nem falar. Chora diante de Deus. O Espírito Santo, ele vem, pega aquelas lágrimas e leva para Deus. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele nos ensina a orar como se deve. Quer presença de Deus? Ele te dá esse acesso. Quer dom? Você quer dom? Esse negócio que a gente está falando, vamos falar coisa pesada agora. Você quer dom de Deus? Você quer servir a Deus de verdade? Peça os melhores dons. Você vai lá, tem uma listagem, Coríntios, está lá uma lista de dons. Ó, Senhor, eu quero esse dom. E Paulo menciona quais são os dons mais importantes. Todos são importantes, mas tem alguns que ele fala, ó, esse daqui é importante. Você vai fazer isso? Peça isso. Você vai ensinar? Peça desse jeito. Você vai falar em línguas? Ó, mas peça para interpretar também. Porque não adianta ficar orando em língua para todo mundo ouvir e se você não dá a interpretação. Peça. Nós precisamos da manifestação dos filhos de Deus para essa geração. Os filhos de Deus não estão glorificando. E aí daquele que fez o nome do Senhor, alguém se escandalizar por causa do nome do Senhor aí. Tem gente que está escandalizando o nome de Cristo ali fora. Ah, pode ser um parente, não está honrando o pai, não está honrando a mãe, está falando palavrão, está fazendo alguma coisa de errado que não é para fazer. Lembra da queda de Davi com Betseba? Lembra lá o que ele estava fazendo? Ele estava passeando no pátio do castelo. E a Bíblia menciona que ele estava fazendo o que os reis não faziam naquela época. Ele tinha que estar na batalha. Você está na batalha agora também. O que você tem que fazer? Orar. Buscar a Deus. Conhecer a vontade. E isso nós fazemos dessa maneira. Só tem essas ferramentas. Relação com Deus. Ele se revela por meio da sua palavra. Ele se revela por meio da história. Ele se revelou por meio do povo judeu, que está aguardando algumas promessas lá. Só que você tem acesso a Deus. Se achegue ao Senhor. E isso são os critérios, são os requisitos, né? Fé genuína, orar em nome de Jesus, orar segundo a vontade de Deus, estar dentro da vontade e perseverança. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Colossenses 4:2. Perseverar. Eu sei a vontade. Lembra que eu falei para vocês que Acabe foi diante Elias foi diante de Acabe, segundo a palavra de Deus? É fácil quando a gente sabe a vontade de Deus. Opa, aqui estou eu, né? Aí Acabe falou, você que tem perturbado. O povo dizia, não, você que tem perturbado. Você tem levantado um templo a Baal e corrompido todo o povo. Agora eu quero que você chame o povo, porque antes de cumprir a vontade de Deus, tinha que acabar com o templo de Baal, com a adoração a Baal. Tem gente que quer vir na igreja e aprendeu tanto vício, tanta coisa ruim de religião, que ela chega e já acha doutor, né? Era assim, pensa bem, Jesus diante dos fariseus. Sabe o que Jesus mais queria dos fariseus? Que eles desaprendessem aquilo que aprenderam com a tradição e aprendessem com ele. E ele ainda fala, seja humilde, aprendam comigo porque eu sou humilde. Se alguém fala isso, se eu falo isso para vocês agora, fala, nossa, irmão, né, tá se achando. Mas Jesus falava, aprendam comigo, eu sou humilde e manso de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O que Jesus mais queria é que eles desaprendessem o que aprenderam na tradição. Só que Elias ali, a gente tem que acabar com a adoração a Baal. Como vai mandar chuva, eles vão querer atribuir a Baal. Acabe, reúne todo Israel. Acabe foi e mandou mensageiros, reuniram todo Israel. Chama os profetas de Baal. E eram 450. Pediu para o povo escolher 2 novilhos. E olha só a confiança do profeta. Vocês escolhem primeiro, vocês 450 escolham aí, façam a sua busca a Baal. 1 Reis 18 menciona que eles ficaram das 6 da manhã até o meio-dia. Baal, ouve-nos, responde. Só que Baal é o Deus dos céus, segundo eles, né? Tinha que mandar chuva. Mas quando a gente está confiante em Deus, que Deus vai realizar, o que você pede primeiro?
que você pede? Você chegou diante de Deus, o que você pede para Deus? Manda fogo, Senhor. Não é isso? Não é isso que o profeta fez? Manda fogo. Fogo, só que esse fogo era para consumir ali. Consumir holocaustos. O holocausto está lá, manda fogo. É isso que o profeta pediu. Ele não pediu, Senhor, manda chuva agora, que está todo mundo reunido, para que todo mundo veja a sua glória. Não, não. Vamos acabar com toda essa bagunça aqui. Primeiro você tem que consertar o altar. E aí os profetas oravam, se dilaceravam, se cortavam. O Baal nos responde. E a confiança é tanta que Elias até começou a zombar. Nossa, o que está acontecendo? Será que o Baal viajou? Porque a história diz que Baal tinha um período que ele viajava aí para atender os outros pedidos, né? Será que ele viajou? Será que ele está muito ocupado para ouvir? Será que ele dorme? Tem um período que ele dorme também. Ele é muito cansado, né? O que Deus, né? E foi respondido. Aí depois chegou lá, o seguinte, agora é a minha vez. A confiança é grande, só que ele viu que o altar estava quebrado. O momento de oração é o momento que você conserta as coisas com Deus. E aí o que ele fez? Pegou as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Imagine sozinho ele fazendo isso. Os outros fizeram em 450, mas ele fez sozinho. Pegou as 12 pedras e montou o altar. Pediu para o pessoal trazer a lenha. Pegou água, imagine só ele pegando lá e jogou sobre a lenha. Não era o fogo que ele ia atacar? Quando você vai fazer um churrasco em casa, você pega aquele gelzinho, né? Aquele álcool, rapidinho você taca fogo lá. Vai tacar água para você ver. Você vai acender carvão? Mas ele foi lá, não era nem carvão, era lenha. Ele jogou água. Não está bom, faz mais uma vez. Não está bom, faz mais uma vez, que a água derramou e foi até no rego que ele pediu para que abrisse em volta. Então encheu de água. E aí, ele vai e menciona, ele começa a orar. Ele começa a orar, só que tem um detalhe. Quanto tempo os profetas ficaram orando? Desde as 6 da manhã até o meio-dia. E eu vou ler para vocês toda essa parte que eu mencionei. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta aproximou-se e disse, olha só o tamanho da oração. Quando a gente está diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, no lugar que você tem que estar, você ora segundo a vontade de Deus e as coisas acontecem diante dos seus olhos. Porque você está fazendo aquilo que Deus quer. É isso, o meu reino é isso. Você tem que estar aqui. Você tem que estar no Ministério Renovo, você tem que orar por aquelas pessoas, você tem que fazer isso. Deus vai falar com você. Aí Elias, ele começa a orar. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram em rosto, disseram, ó Senhor Deus, o Senhor é Deus. Por que você não glorificou quando Deus fez isso? Deus, ele respondeu com fogo a oração do seu servo. Olha o tamanho da oração. Não foram horas. Foi segundo a vontade. Quando você está em constante oração, você pensa, Senhor, aquela vida lá. Você pensa, só Deus lê sua mente, aí sua oração sobe. Porque você vive. Lembra de um tal de Enoque?
que ele andava com Deus, ele andava. Daqui a pouco ele desapareceu. O Senhor tomou. Se você não crê nessas situações, como você diz que é cristão, Enoque foi transladado. O que aconteceu com Elias depois? Pega a história de Elias, é um dos profetas muito bom para se ler. Pega a história de Elias. O que aconteceu com ele? Veio uma carruagem de fogo e levou ele. Essas duas situações, Enoque, que andava com Deus, e Elias, que andava com Deus e orava a Deus, é uma representação do que você é hoje. Igreja. A igreja será tomada. Elias estava no meio dos profetas. Após a situação, Elias ficou no meio dos profetas. Chamou Eliseu para servir. E os profetas, todos os profetas falavam, Elias, é o seguinte, você está vendo, você sabe, né? O seu Senhor vai ser tomado, Elias vai ser tomado. Sabe aqueles momentos de culto que nós tivemos aqui? Onde muito foi profetizado, nosso ministério tem 16, 17 anos, muito foi profetizado de um monte de gente aqui, desde o início do ministério. Lembra aquela profecia? Lembra aquilo que falaram no seu coração? Lembra do poder que Deus falou que ia derramar sobre sua vida? Presta atenção, vai acontecer. A terra seca vai ser molhada com a água de Deus. Puxa pela memória, lembra lá. Lembra aqueles momentos no acampamento? Lembra quando você estava com dificuldade e algum irmão passou na porta da sua casa, Deus falou, entra. É aqui que você tem que entrar. E você entrava lá. E Deus pedia para você orar por aquela pessoa. Aquela vida se convertia. Por que você reluta em buscar ao Senhor hoje? O dia de buscar ao Senhor é hoje, é agora. O Espírito Santo fala com você. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Deus, Ele, pela sua preciosa graça, Ele nos abençoa. Ele quer que você tenha exemplos. Enoque, Abraão, Noé, Moisés. Quem mais você quer? Pastor Daniel? Pastor Marcelo? Quem mais você quer de modelo? Para que você comece a buscar a Deus de verdade. Buscar a Deus sem brincadeira. Deus quer falar ao seu coração. E aliás, Ele só não fala mais porque você não reserva momentos com Ele. Quantos cultos nós temos? 3 durante a semana, 4 durante a semana. Dá o quê? 6 horas de culto. Você faz um culto. Você leva a sua alma a Deus. Você clama a Deus. Isso sobe. É um culto. Só que a sua vida está aqui. É aqui que você tem que buscar a Deus. É aqui que você tem que se envolver. Não é só o culto. Nós nos reunimos, entregamos algo para Deus e Ele nos entrega. É só palavra. Aqui é a situação que você tem que praticar. Eu estou dando diretrizes para você. Fé genuína. Tem uma fé genuína. Eu não tenho fé, a minha fé é muito pequena. Peça para o autor e consumador da sua fé. Pratique a oração. Não para ter um hábito, para ter uma vida de verdade. O que você está vivendo não é vida. Deus quer que você tenha vida. Qual que é a vontade de Deus? A palavra dele menciona qual que é a vontade dele. O que Ele quer que você faça? Qual o lugar que Ele quer que você esteja? O lugar que Ele te reservou? Modéstia à parte aqui, Ministério Renovo. Vai ser sempre aqui? Não sei. Deus pode te levar para onde Ele quiser. Lembra? Obadias foi falar com Elias que Acabe estava à procura. Elias falou, vai falar para Acabe, que eu vou estar diante dele. Não, meu senhor, mas e se eu sair o Espírito te levar para o outro lado? É assim que Deus age. Você recebe aqui, se alimenta aqui, está fortalecido, opa, vai fortalecer outros. E agora? Vai ficar com os braços cruzados, esperando que Deus te abençoe? Você tem que ser uma bênção. Abraão, se tu uma bênção. Deus já te deu as ferramentas necessárias. Ore segundo a vontade de Deus. Seja e esteja no lugar da vontade de Deus.
Aí você pergunta para mim, irmão, nós lemos o texto e eu não vejo esses critérios apresentados. Você tirou de onde? Só tirou de textos soltos? Você tirou de textos soltos da Bíblia para passar um sermão? Não. Se você pegar essa passagem onde Elias ora, você vai ver que ele estava segundo a vontade de Deus, porque Deus que mandou ele para lá. Ele estava no lugar da vontade de Deus. Ele ora segundo a vontade. Ele tem uma fé genuína. E ele ora em nome de Jesus. Onde você vê ele falando em nome de Jesus? Onde você está vendo em nome de Jesus? Olha só, vou voltar aqui. Versículo 43 de 1 Reis 18. Disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse, levanta-se do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Apresenta-se diante de Acabe. Mas antes dele fazer isso, ele teve que ir 7 vezes lá. 7 vezes é um número que apresenta a perfeição de Deus. Qual é a perfeição de Deus? Jesus. Ele orou, ele recebeu a mensagem de Deus. Ó, vai lá, vai chover, eu vou mandar chuva. Por que ele foi orar ainda? Perseverança. Por que ele foi orar? Porque era a vontade de Deus. Por que ele foi orar? Porque ele tinha que orar naquela terra seca, no lugar que ele tinha que estar. Ele tinha fé genuína. Ele sabia a vontade de Deus, estava no lugar da vontade, orou em nome de Jesus, que pediu 7 vezes para o moço ir lá. E com perseverança, enquanto o moço ia, você achou que ele ia ficar olhando, ai, tomara que ele enxergue a nuvem, tomara que ele enxergue a nuvem. Não, ele colocou a cabeça no meio dos joelhos, em sinal de humilhação a Deus, em sinal de humildade, e buscou ao Senhor. O rapazinho ia lá, longe, vai lá, ele foi comer, ele foi beber, foi tomar um banho, e o rapaz foi indo. Então, olha o tempo que ele teve que ficar orando, mesmo sabendo que Deus ia mandar. Dê dons aos homens. Busque. Ele já deu para você. Você tem que buscar. Siga os requisitos que a palavra de Deus nos deu. É simples, são só 5. Fé genuína. Orar segundo a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus. Orar em nome de Jesus. E mesmo sabendo tudo isso, persevere. Persevere. Você vai ver resultado. A terra seca, Israel, que tinha um senhor Baal, se voltou para o Senhor, Deus de Israel. Terra seca, vamos por uma analogia. Elias quer dizer, o Senhor é meu Deus. Israel, você é Israel, terra seca, que quando tinha outro Senhor dominando, mandando na sua vida, ela ficava infrutífera. Agora Deus derrama águas sobre você. Receba isso da parte de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.